Por que muitos estão pesquisando sobre o rio Eufrates nos buscadores da internet? Devido ao esvaziamento do rio Eufrates, várias ruínas antigas em uma caverna ficaram acessíveis ao longo dos últimos anos. O nível de água do rio Eufrates diminuiu significativamente. Algumas pessoas apontam rapidamente para o esvaziamento do leito do rio, como um cumprimento das variações sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. Mas qual é o significado do rio e de sua defluência? Existem profecias bíblicas que explicam isso. O rio Eufrates, parte fundamental da região do Crescente Fértil, é um marco significativo na Escritura e um recurso valioso no Oriente Médio, já que corta territórios da Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. No livro de Gênesis, somos apresentados a este rio em particular pela primeira vez em Gênesis 2. É afirmado que o rio Eufrates era um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden. Gênesis 2, versículos 10 a 14. Este jardim era um local de comunhão entre Deus e o homem. Enquanto as identidades dos rios Pishon e Giron são incertas, os rios Tigre e Eufrates são extremamente reconhecidos. Uma área-chave no mapa do Oriente Médio é o que os geógrafos chamam de Crescente Fértil, uma faixa de terra fértil que se estende do rio Nilo no Egito até os rios Tigre e Eufrates, na antiga Mesopotâmia. Esta palavra Mesopotâmia tem origem no grego e significa entre rios. Se julgarmos que os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos conhecidos hoje, então o Jardim do Éden estava localizado no Oriente Médio. Contudo, o dilúvio descrito na época de Noé foi de tal magnitude que alterou significativamente as características geográficas da Terra. Portanto, o rio Eufrates mencionado no Gênesis pode ter sido modificado ou até mesmo perdido. Talvez os rios atuais, como o Eufrates, tenham sido nomeados em homenagem aos rios pré-diluvianos, assim como vemos cidades modernas nomeadas em referência a locais bíblicos, como Belém, na Pensilvânia, nomeada após a cidade judaica. Em Deuteronômio 1, Deus promete dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías coloca o Eufrates como símbolo do Império Assírio, que ameaçava invadir Israel. Existem 2 passagens bíblicas que prevêem o esvaziamento do Eufrates. A primeira ocorre durante o julgamento das 7 taças em Apocalipse. Há diversas interpretações deste livro, mas entre os cristãos existe uma diversidade de perspectivas. Por um lado, uma vitória especial é prometida àqueles que leem e meditam em suas palavras. Por outro lado, há advertências contra a alteração do texto. A relevância deste rio nas profecias bíblicas e sua ligação com eventos contemporâneos nos fazem refletir sobre os planos revelador divinos na história. O valor que Deus coloca nas informações e revelações deste livro é evidente. Pelas vitórias e maldições que ele estabelece, é uma chamada à seriedade com o qual devemos tratar a palavra revelada. O fato de haver uma maldição para aqueles que acrescentam ou retiram palavras, marca o cuidado que devemos ter ao interpretar e transmitir. A mensagem da Bíblia, Apocalipse 22, versículos 18 e 19. A Bíblia, em Apocalipse, fala sobre um dia em que o rio Eufrates secará para dar passagem aos reis do Oriente. Este rio é particularmente indicado em Apocalipse 16, que faz parte da seção que se refere ao futuro próximo do livro. Para entendermos Apocalipse, é crucial ter em mente sua estrutura. Apocalipse 1 a 5 refere-se ao presente, Apocalipse 6 a 16 refere-se ao futuro próximo, e Apocalipse 20 a 22 ao futuro distante. No contexto dos eventos futuros, as várias trombetas, selos e taças têm significados profundos. Estes símbolos, como selos, trombetas, taças, candelabros, o dragão, estrelas, etc., representam diversos eventos e entidades na profecia. As taças, em particular, representam os juízos finais de Deus sobre a humanidade. Estas decisões são tão devastadoras que, se continuam, toda a vida humana na Terra seria aniquilada. Marcos 13, versículos 19 e 20. É uma cena assustadora, mostrando a gravidade do pecado humano e o justo julgamento de Deus. O derramar das 7 taças ou julgamentos marca os julgamentos finais e mais severos de Deus sobre a terra. Estas taças são descritas em detalhes em Apocalipse 16, versículos 1 a 21. Durante o reinado do Anticristo, a iniquidade da humanidade atingirá seu ápice, atraindo a ira divina. A 7ª trombeta sela os julgamentos das 7 taças.
A primeira taça traz úlceras malignas sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. A segunda taça converte o mar em sangue, destruindo todas as criaturas marinhas. A terceira taça transforma rios e fontes de água em sangue. Sob a quarta taça, o sol é permitido a queima da humanidade com calor intenso. A quinta taça traz trevas sobre o reino da besta. O sofrimento dos ímpios intensifica-se a um nível nunca antes visto. A sexta taça derramada sobre o rio Eufrates traz o seu esvaziamento. Este derramar a taça sobre o rio Eufrates prepara o cenário para uma série de eventos que culminaram na batalha final do Armagedon. Apocalipse 16, versículo 12. É crucial entendermos a sequência e o significado destes eventos para captar a mensagem central de Apocalipse: a soberania de Deus sobre a história e seu plano redentor para a humanidade. O rio Eufrates, secando e abrindo o caminho para os reis do Oriente, é algo profundo. Os romanos de fato viam o Eufrates como uma barreira defensiva natural contra os impérios do leste. Na época, o Eufrates, com sua extensão de cerca de 2.900 km e largura variando de 274 a 1.100 metros, representava uma defesa significativa. As vastas forças do leste, potências como China, Índia e Japão, encontrariam facilidade em se movimentar para o oeste uma vez que o rio secasse, formando assim uma estrada. Existem diversas especulações sobre por que esses exércitos se movem para o oeste. Uma interpretação é comum que eles estejam respondendo ao chamado do Anticristo, que estará sediado na Europa. Eventualmente, esses exércitos se reunirão em um confronto direto com Deus. Os reis da terra se juntarão no lugar chamado em hebraico de Armagedon. Associada a este evento, a Bíblia retrata que um anjo derrama uma das taças da ira de Deus, levando ao secamento do Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12. A seca do rio é, portanto, uma ação divina, e não uma consequência de causas naturais ou intervenção humana. O propósito é criar o cenário para a batalha profética no Armagedon. A palavra Armagedon, hoje, é frequentemente usada para descrever qualquer conflito massivo que possa resultar em uma grande destruição. No entanto, de acordo com o livro de Apocalipse, refere-se à batalha final entre Deus e as forças do mal. Armagedon origina-se da palavra hebraica Har Megido, que se refere ao Monte Megido. Esta batalha crucial é descrita em Apocalipse 16, versículos 13 a 16, onde espíritos demoníacos realizam milagres para reunir os reis e seus exércitos para a guerra no grande dia de Deus Todo-Poderoso. Esta é uma clara referência à reunião das forças do mal contra as forças celestiais. Nesse contexto, Jesus retorna, e a batalha que ocorre no Armagedon resultará na derrota total dos inimigos de Deus. Apocalipse 16, versículos 17 a 20. Em Apocalipse 19, versículos 11 a 21, uma batalha final ocorre no retorno de Cristo, onde ele, descrito como o Cristo conquistador, vence as forças do Anticristo. Esta é interpretada por muitos como a Batalha do Armagedon, mencionada em Apocalipse 16. Essa passagem de Apocalipse 19 detalha a chegada triunfante de Cristo, montado em um cavalo branco, simbolizando pureza e justiça. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, e sua chegada marca o clímax da luta entre o bem e o mal, onde o mal finalmente é derrotado. Suas características, como olhos flamejantes e muitas coroas, sublinham sua autoridade divina e poder. As coroas reais representam a autoridade e soberania do Cristo conquistador. Em meio a este cenário, ele traz um nome que é tão sagrado e misterioso que ninguém, exceto ele próprio, pode compreender. Apocalipse 19, versículo 13 e 14. Vestido com uma túnica ensopada de sangue, ele é reconhecido como a Palavra de Deus. Atrás dele, os exércitos celestiais seguem, vestidos de linho fino puro e resplandecente, montados em cavalos brancos. A espada afiada que sai de sua boca é uma representação da Palavra de Deus, que é poderosa e decisiva, podendo destruir nações. Ele reinará com justiça, exemplificado pelo cetro de ferro, e o seu julgamento será definitivo e firme. O anjo proclamando aos pássaros é uma imagem forte, indicando que o julgamento sobre os iníquos é tão certo que até mesmo as aves são convidadas a participar do banquete que se seguirá. Apocalipse 19, versículos 17 e 18. Na visão do Apocalipse, vemos os líderes da terra influenciados por forças malignas, reunindo-se para guerrear contra o Cristo e seus exércitos celestiais. No entanto, a vitória do bem é clara e resoluta. O Anticristo e o falso profeta, figuras centrais do mal,
são lançados vivos no lago de fogo, Apocalipse 19, versículo 20. A localização exata do Armagedon tem sido objeto de muita especulação. Embora não exista uma montanha chamada Megido, a região ao redor da Barra de Megido, ao norte de Jerusalém, é frequentemente apontada como o local provável do confronto final. Esta área tem uma longa história de conflitos, ocasionalmente como palco para batalhas de diversos impérios. De acordo com a narrativa bíblica, as influências demoníacas mobilizaram os reis da terra para essa batalha final. No entanto, no clímax deste conflito, Jesus Cristo retornará triunfantemente, pousará no Monte das Oliveiras e estabelecerá seu reino milenar na terra, conforme detalhado em Zacarias 14, versículo 4 e Apocalipse 20, versículos 1 a 6. No evento do Armagedon, veremos a justa ira de Deus desencadeada contra as forças do mal, restaurando a justiça e a retidão no mundo. Este não é apenas um conflito terreno, mas uma batalha espiritual e cósmica que determinará o destino da humanidade e da criação. Em suma, o esvaziamento do rio Eufrates e a subsequente batalha do Armagedon estão intrinsecamente ligados à profecia bíblica. A seca do rio é uma preparação, um prelúdio para uma grande batalha. Este evento serve como um marco, um sinal inequívoco de que o confronto final entre o bem e o mal está prestes a acontecer, culminando em uma era renovada de governo divino e paz.